esta igreja ou por a nossa igreja, né? Mas perderam a coragem de fazer a obra, porque perderam a essência, perderam aquilo que Deus colocou no coração, aleluia, porque foram um escolhido. Mas no andar, aleluia, do evangelho, a pessoa muitas vezes teve uma palavra que machucou, uma palavra que tirou ele de fora de sério. Ele parou por uma pequena palavra. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque Deus, quando Ele vai escolher uma pessoa para fazer a obra, Ele caça as pessoas mais valentes que tem dentro da multidão. Aleluia. Sabia que Deus caça a pessoa mais valente? A Bíblia, aleluia, o estudo, a narração dessa leitura vai dizer que os homens que Jesus escolheu eram homens de coragem, homem que cuidava das suas coisas com unha e dente. Eles não queriam perder o que era deles. Jesus se engraçou com eles porque viu neles coragem. E só se nós ver a história de Paulo era um homem que surrava crente, levava preso. Paulo era valente, mas Paulo se fez gatinho quando Jesus encontrou com ele. Aleluia, Deus. Quando Jesus encontra com Paulo, aleluia, Paulo já não é mais aquele homem. Paulo agora luta, porque teve um encontro com Deus. Aleluia. Quando Jesus desce sobre a vida de Paulo, aleluia, a Bíblia fala que ele fica cego. Aí ele vai para uma cidade chamada Damasco, a qual ele ia massacrar os crentes. Mas quando ele vai a caminho, Jesus vem a ele sobre uma bola de fogo e ele fica cego. Aí ele vai para uma cidade, vai para essa cidade. Quando chega numa rua chamada Direita, ele fica ali, aleluia. Então Jesus ordena que vai lá um profeta chamado Ananias. Quando Ananias recebe a palavra de Deus, que era para ele ir lá para dar visão para Paulo, ele pega e quer recuar, porque o homem era bravo demais, o homem era muito valente, ele matava, ele levava preso. Então quando Ananias chega lá, que vê Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo já era orando, porque ele sabia que Deus ia fazer a obra na vida dele. Aí Ananias vai sobre ele e dá a visão novamente por meio de Jesus. Agora, o homem é o maior escritor dentro da história bíblica. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus faz porque é escolhido. Agora que ele escolheu 12 homens, mas quando nós vamos ver a história desses homens, tinha gente que não sabia ler, era analfabeto, tinha pessoas que eram valentes como Pedro, né? Tinha pessoas que estavam no meio também, que Deus já sabia que ia trair o próprio Jesus. Ele só escolheu essas pessoas para estar com ele. Pedro era um homem que andava com a espada na cintura, o homem que cortou a orelha do soldado, né? Na hora que eles foram pegar Jesus, ele sacou a espada para nós ver a valentia que esses homens tinham. Então, se nós olhar a história desses homens no passado e olhar para muitos de nós hoje, calça frouxa, aleluia, que não conseguem muitas vezes pregar o evangelho para alguém que está na sarjeta, para alguém que está um usuário, para alguém que está numa bebida alcoólica, porque a valentia desse povo é só no momento em que está usando o entorpecente. Aleluia, Deus. E muitos não têm coragem. Muito olha e deixa para lá. Esse povo, aleluia, esse povo é o que Jesus quer levantar. E nós muitas vezes pregamos para crente, de igreja em igreja, pregando para crente e deixando aquelas pessoas necessitadas de lado. Não é verdade? Deixamos as pessoas necessitadas de lado. Muitas vezes com medo de entrar num bar, com medo de entrar onde tem prostituta e ser visto pelos homens, com medo de estar no lugar errado. Mas se eu entrar ali, alguém vai me ver e vai acabar com a minha reputação. Mas quem vai dar a vida eterna é Deus ou é os amigos? Aleluia. Né? E temos que ter coragem a respeito disso, porque somos escolhidos, aleluia, somos vasos de Deus, preparados para encarar,
aleluia, como encarou, aleluia, Daniel, como encarou Sadraque, Mesaque e Abednego e não negaram a Deus. Eles só foram naquele lugar para que o povo fosse convertido através daquela fornalha do fogo ardente. Aleluia. Esse povo é o escolhido de Deus. E muitas vezes, como eu estou dizendo, muitas vezes o fracasso vem sobre nós até mesmo porque alguém que é mais do que quer ser mais do que nós, porque ninguém é mais do que ninguém. Alguém que quer ser mais do que nós, quer nos repreender numa palavra errada, quer repreender num louvor errado. Muitos já pararam de cantar, pararam de pregar por causa de palavra ao contrário. Aleluia. É por isso que as igrejas do Senhor, as igrejas nos últimos dias aqui na terra, estão passando por uma grande provação. Se a gente for andar na rua, a igreja que era, aleluia, lotada de pessoas como Mundial, como outras igrejas por aí, hoje se conta as cadeiras, não tem uma alma sequer dentro da igreja. Aleluia, Deus. Não tem. E agora as igrejas pequenas, aleluia, Jesus, aí tem um povo pentecostal que não tem medo de luta, que não tem medo de guerra, aleluia, porque sabe que o que está esperando por vir não é dessa terra, mas é do alto, aleluia, porque lá no Salmo está dizendo assim: olhar para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra, aleluia, é o nosso socorro, porque o homem não tem socorro, a mulher não tem socorro para nos oferecer, mas somente Deus, Ele sim, aleluia, tem para nos dar, aleluia. Mas é como foi cantado aquele louvor aqui: quando tudo deixar no altar. Aí então você advê que Jesus tem poder, mas a partir do momento em que deixar tudo no altar do Senhor, aleluia. Esse dia eu estava pregando a respeito de batismo, a respeito de João, quando ele andava ali em volta do Jordão pregando, e estava falando sobre, aleluia, pessoas que se dizem ser cheio, mas, aleluia, quando chega um momento de necessidade da pessoa agir, a pessoa não age, e empurra outro para ir, não vai, aleluia. Mas quando, aleluia, está tocando um louvor quente, um corinho quente, a pessoa começa a saltar por lá, dizendo: aleluia, eu estou cheia, toca em mim que a unção passa por você. Mas parou aquele som, irmão, acabou, não tem mais Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, de uma vez que ele vem na pessoa, ele não sai, a menos que a pessoa faça algo muito terrível para ele se afastar. Mas de outra maneira não tem como. Aí você conhece, aleluia, a árvore pelo fruto que ela dá, aleluia. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E se você e eu somos fruto de Jesus, nós somos semelhantes a Ele. Nós fazemos a obra, aleluia, porque somos separados e fomos remidos e lavados com o sangue do Cordeiro, e essa obra não pode parar, aleluia, enquanto, aleluia, haver, aleluia, alguém necessitado, a obra não pode parar. Por quê? Aleluia. Por quê? Porque se a igreja do Senhor parar e Jesus voltar, aí nós temos que dar conta de tudo, aleluia. Temos que dar conta de: mas você não pregou para ele? Eu não sabia. Não pregaram para mim, eu não sabia que era rei do céu, não sabia que era isso, não sabia que era aquilo. Então, nós vamos ser cobrados naquele dia, até pelo sangue derramado, nós vamos ser cobrados, aleluia, amém? Amém. Quem entendeu aí essa palavra? Amém. Dá glória a Deus, glorifica a Deus nesse momento. Eu tô meio correndo, igreja, porque, aleluia, Jesus, nós já começamos aqui já meio avançado, tá? Mas nós vamos marcar um momento para a gente estar aqui, aleluia, numa hora certa, o exato momento, para que nós possamos ficar mais à vontade, para poder falar da parte de Deus e nós cantar também os nossos louvores, amém?